Saudações, galera, aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de química. O ciclamato de sódio utilizado como adoçante é um composto orgânico cuja fórmula molecular é NaC6H6O3NS. Então temos aqui a fórmula molecular do ciclamato de sódio. Determinar a porcentagem em massa do Na, que é o sódio, e do oxigênio no referido composto, sendo dadas as massas atômicas dos elementos químicos. Aí aqui são os dados, né? A massa do hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio, sódio e enxofre que a gente vai precisar para resolver esse exercício aí. Então, o que a gente quer saber? A gente quer saber qual é a porcentagem que a gente tem em massa do sódio dentro da molécula do ciclamato de sódio e a porcentagem que a gente tem de oxigênio dentro da mesma molécula. A primeira coisa que a gente precisa é calcular a massa molar dessa molécula aqui. Porque com a massa molar da molécula, a gente vai descobrir qual é a massa total que a molécula tem. Depois que a gente tiver essa massa que a gente pode chamar de massa total, a gente pode dizer o seguinte, ó, a massa total ela é 100% da massa da molécula, afinal é toda a massa da molécula. Aí a gente vai pegar a massa do Na ou a massa do oxigênio, aí você escolhe qual você quer primeiro, tá? Então você vai escolher a do Na e a do oxigênio, não é ou, né? Tem que ser as duas. E você vai falar quantos por cento você vai ter da massa só do Na e quantos por cento você vai ter da massa só do oxigênio. Descobrindo as duas, você resolveu esse exercício, beleza? O exercício não é complicado, tá? Se você saber fazer o cálculo de massa molar, você calcula esse exercício aqui facilmente. Depois de fazer algumas pequenas multiplicações e somas, você vai fazer uma regrinha de 3 e mata esse exercício aí. Então, ó, vamos passar aqui a fórmula molecular do ciclamato de sódio NaC6H6O3NS, né? Como que a gente calcula a massa molar, né? Massa molar que é medida, né, em unidade de gramas por mol. A gente vai pegar a massa do sódio mais a massa que a gente tem de carbono, mais a massa de hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e a massa do enxofre que eu vou colocar aqui na frente, tá? Então, ó, qual é a massa que a gente tem de cada um deles? A massa que a gente tem deles está aqui nos dados do exercício, né? Ó, a gente pode tirar daqui. Se caso o exercício não tivesse dado, a gente encontraria essas massas na tabela periódica. A massa do sódio é igual a 23. A massa do carbono é igual a 12. Hidrogênio é 1. Oxigênio é 16. Nitrogênio é 14. E enxofre é 32. E agora você vai multiplicar a massa deles pela quantidade de vezes com que cada um deles aparecem na molécula do ciclamato de sódio. O Na, na frente do Na você não observa número nenhum. Sempre que não tem nenhum número, você vai dizer que você tem um número 1 implícito aqui, beleza? Agora, ó, isso acontece para o sódio, isso vai acontecer para o nitrogênio e vai acontecer para o enxofre também. Todos os três aí, nós não temos nada na frente deles, então a gente considera que existe um número 1 implícito, beleza? Então, ó, a massa do Na vai ser exatamente 23, porque você multiplicaria 23 por 1, então é 23 mesmo. A do nitrogênio é 14 e a do enxofre é 32 mesmo, tá bom? Agora, o carbono, nós temos ele 6 vezes aparecendo nessa molécula. O hidrogênio também aparece 6 vezes. Então, os dois a gente vai ter que multiplicar a massa deles por 6. Já o oxigênio ele aparece apenas 3 vezes. Então, vamos pegar o 16 do oxigênio e multiplicar aqui por 3, tá bom? E vamos colocar aí esse somatório, depois vamos fazer o somatório final. Primeiro, 12 vezes 6 aqui é igual a 72. Essa é a massa que a gente tem só de átomos de carbono. 1 vezes 6 é igual a 6. Essa é a massa que a gente tem. Vai ficar tudo em gramas, tá? Então, ó, essas são as massas que a gente tem de cada um dos átomos. Oxigênio, a gente vai fazer 16 vezes 3, que é igual a 48. Então, temos 48 gramas de oxigênio. Nitrogênio, a massa é 14 gramas. E enxofre, 32 gramas. E agora, para você calcular a massa molar, a massa de toda a molécula, você tem que somar todas essas massas aí.
Então, você vai fazer 23 mais 72, mais 6, mais 48, mais 14, mais 32. A massa total vai ser igual a 195 gramas. 195 gramas. Essa é a massa do ciclamato, tá, de sódio. Então, você vai dizer o seguinte, eu tenho 195 gramas dele, que é o 100% da massa da molécula. Já de sódio, apenas de sódio, nós temos 23 gramas. Observem aqui. Então, 23 gramas são quantos por cento? São x% da massa da molécula. Então, a gente vai descobrir isso. X vezes 195 vai dar 195x, né? Que é igual a 23 vezes 100, 23, só acrescenta os dois zeros aqui. Então, vai ficar x é igual a 2.300 dividido por 195. Lembrando que o 195 está multiplicando pelo x, então ele tem que passar pelo outro lado da equação, só que agora dividindo, né, pelo número que estava lá. Então, 2.300 dividido por 195 é igual a 11,79. X é igual ao Na, né, que é igual a 11,79% da molécula. Então, essa é a porcentagem que a gente tem só do Na. E do sódio, ou desculpa, e do oxigênio? Do oxigênio a gente vai fazer de novo. 195 gramas é igual a 100%, né? É a massa da molécula. A massa que a gente tem do oxigênio, ó, que está aqui 48 gramas, observe que a gente não vai usar o 16. A gente vai usar o 48, que é a massa total que a gente tem com os 3 átomos de oxigênio por molécula de ciclamato de sódio, né? Então, a gente vai colocar com 48 gramas, qual é a porcentagem que a gente vai ter de oxigênio, né? Então, vamos lá, regrinha de 3, x vezes 195, a mesma coisa, 195x, que é igual a 4.800. Aí, x vai ficar aqui isolado, 4.800, você vai passar dividindo por 195, tá? E essa continha, 4.800 dividido por 195, vai ser igual a 24,61. Então, x aqui, que é igual ao oxigênio, né? Só que aos 3 átomos de oxigênio. Vou colocar aqui O vezes 3, tá? Para ficar mais preciso. Então, a massa do oxigênio é igual a quanto? 24,61. 24,61%. Essa é a massa, não precisava colocar 24 vezes 3 aqui, né? Só de eu colocar oxigênio, já dá para a gente entender. Então, ó, essa é a massa que a gente vai ter só do átomo de oxigênio, tá bom? Oxigênio, vamos colocar aqui. Então, beleza. Desculpa, eu estava falando a massa. Essa é a porcentagem só de átomos de oxigênio que a gente vai ter. 24,61%. Já do sódio são 11,79%. E esse é um exercício falando aí sobre determinação de massa, de porcentagem em massa de 2 átomos que fazem parte de uma molécula maior, beleza? Então é isso aí, espero que tenham gostado dessa videoaula e até a nossa próxima aula de Química, resolvendo outros exercícios. Você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de Química online comigo? Então envie um WhatsApp para o número que está na descrição desse vídeo.